A fantástica fábrica dos sonhos. Bom, à primeira vista, parece uma coisa bem simples, mas a gente vai ver que não é tão simples assim. Convido vocês a fazer essa viagem junto comigo, contando uma parte da minha vida, vamos dizer assim, artística, né? É uma coisa um tanto quanto engraçada, porque isso se apresenta agora, né? Ninguém teve contato total com isso, só parcialmente. Então a fantástica fábrica dos sonhos aqui a gente observa como se fosse um balão, né? Que sobe ao universo. Aí você percebe que a viagem começa então a partir dos sonhos, né? Então nós notamos que são os sonhos de 96 mesmo, que é uma sequência de sonhos de época que eu tive, né? A fantástica fábrica dos sonhos, que é como se fosse uma imagem do quarto, né? Que traz no imaginário coletivo a ideia de sonhar, né? De criar coisas que vêm a partir dos sonhos. A imagem por inteira, então, fica dessa forma. Então, a gente já começa a notar a ideia do tempo, né? Que aí aqui já brinca com a ideia da viagem no tempo, que é uma metáfora, né? Como aquilo foi um sonho de época. Então aqui brinca com a ideia do passado e do futuro, né? Ou no caso do presente, né? E aqui a gente nota que, né, tem uma ideia de baseada em fatos reais no sentido das construções, né? Então a gente vê aqui as construções, algumas coisas modificadas, né? Para não fazer propaganda, né? Então coisas que fizeram parte, inclusive, da minha infância. Então aqui a gente observa o muro de tijolinhos e aqui o porcelanato, né, que também pode ser visto como um espelho, né? E aqui o símbolo das selfies, vocês vão aos poucos se familiarizando com tudo isso. E a indústria, né, ou seja, a fantástica fábrica dos sonhos. E realmente tem a fábrica, né, a indústria, né? A indústria que aqui pode ser inúmeras opções, né? Então, imaginações livres, né? Vocês ficam livres para a imaginação, né? Quando vocês observam as selfies e fazer disso tudo uma grande festa, né? Por isso que a gente observa os fogos aqui desenhados e as árvores em hibernação trazem a ideia de algo que está para florescer, né? A fantástica fábrica dos sonhos, como ocorreu aqui. Aqui nós notamos, inclusive, a ideia de duas... Aqui tudo, aqui nessa arte, aqui tudo tem uma explicação, né? Então aqui a gente vê a ladeira, né, baseada no último sonho, que traz a ideia do impulso, né? O impulso para que a gente toma, para quando a gente toma uma ideia ou cria alguma coisa nova. Então teve esse layout aqui, esse decorativo de duas ruas, né, duas vias, que trazem inseridas no interior a ideia da cama, ou seja, a ideia dos sonhos. Aqui é como se fosse uma bolha, né? Vamos dizer assim, que acaba criando essa fantasia toda, né? E aí com ideias que vêm do imaginário, do universo, vamos dizer assim. Então aqui a gente observa já um ícone que parece que é, mas não é. Ou seja, ele é uma mistura de uma motocicleta e de uma, no caso que eu criei aqui, uma máquina do tempo. A máquina do tempo das selfies é essa, né? Que é um dos ícones que existia no sonho e eu não sabia o que fazer com ele. E aí depois eu descobri o que eu podia fazer. A metáfora da máquina do tempo, que nada mais é do que a lembrança, né? A memória, né? A fantástica fábrica dos sonhos. Notamos então uma antena, né, que traz a ideia de captar sinais, também existe em qualquer lugar, e a caixa d'água industrial, as emoções, as tantas emoções que nós vamos observando aqui, que vai nascendo ao redor dessa grande fantasia, né? E aqui é a igreja, né, o lado mais divino, sagrado, o contato com o alto. Nós vamos notando então que desse lado direito a gente observa o sol, né? E do outro lado a gente observa a chuva, né? As nuvens escuras, né? Uma tempestade, né? Que é a ideia bem óbvia de quando criança, quando acordava dos sonhos, que era uma sequência de sonhos de época, né? Não entendia o que era, o que deveria ser feito. Então,
existia essa nuvem, né? Esse mistério, né? Ficava muito nebuloso. E hoje em dia traz a própria imagem do desenho, da arte, ela é assim. Então ela traz já uma imagem, um olhar mais iluminado, né? Já tem a ideia formada já. Então é já um tempo que passou que eu demonstro aqui na imagem, né? A Fantástica Fábrica dos Sonhos. Aqui na parte de baixo nós notamos o nome artístico, né? E as selfies, né? E aí aqui a gente nota que um fato curioso, que é como se fosse um muro, né, de tijolos, né? Que é nada mais sendo do que a fronteira, né? Que a gente observa que acaba sendo quebrada em alguns sentidos, né? Bom, essa foi a primeira parte, a primeira apresentação da Fantástica Fábrica dos Sonhos, né? E temos aqui uma porta, né? Então vamos abrir esta porta. Vocês estão convidados, então, para descobrir, né, quantos desenhos mais vão aparecendo, vão surgindo. E aí a gente vai entrando nessa fábrica dos sonhos, essa fantasia que foi criada ao longo dos anos, né? Desde essa época aqui, mexe sim com o imaginário coletivo e traz aspectos da infância, né? E que foi trazendo ao longo dos anos e se modificando, obviamente, né? E aí essa é a selfies, né? A Fantástica Fábrica dos Sonhos, o desenho inicial dessa grande aventura, né, que nós vamos ver ao longo de cada semana, né, aqui no YouTube, né? Que aí eu quero que vocês dêem opiniões, né, que participem, tudo. E vamos lá, vamos começar essa grande viagem, né? É um grande mistério, né, que eu fazia e para algumas pessoas que eu havia mostrado parcialmente e que agora eu vou trazer de uma vez, porque também não é fácil de fazer um desenho desse, demora anos e vocês vão perceber que isso é verdade, ok? Espero que vocês tenham gostado. Convido vocês a fazer essa viagem junto comigo.